Oi, bom dia. Queria agradecer o convite para estar aqui hoje conversando com vocês e mostrar um caso que, assim, eu achei bem bonitinho. Bom, essa é a história clínica todinha. Eu juro que eu não omiti nada, né? Então a gente tinha a idade, não precisava do sexo, porque a biópsia é de vagina. Então é tudo o que a gente tem de história clínica, tá? Então uma senhora de 70 anos com uma tumoração que pegava tanto a parede anterior quanto posterior de vagina. Ponto. Acabou tudo que a gente sabia. Eu peguei exatamente as imagens do site para a gente poder ver a mesma coisa, né? Então, a gente vê que é uma neoplasia bastante compacta, muito celular. E quando a gente olha, então, no maior aumento, células horas epitelioides, com nucleolos evidentes, com histoplasma moderado a escasso, frequentes figuras de mitose, às vezes algumas células plasmocitoides, alguns macronucleolos, então uma neoplasia bem epitelioide, bem densa. Outras áreas elas eram mais vacuoladas, tinham um estroma um pouco mais edematoso, alguma eosinofilia estromal, e outras áreas a gente tinha um padrão com células mais claras, esboçando um arranjo perivascular. Ops. Então, assim, olhando no HE, só o HE, tinha um rol de diagnósticos diferenciais, né? Linfoma de grandes células, assim, eu gosto muito de hemato, então claro que foi a minha primeira ideia. Ah, isso é um linfoma de grandes células B. Lesões mesenquimais também entraram no diagnóstico diferencial e a gente fez um painel imunohistoquímico enorme que vocês vão ver adiante. E uma das coisas que a gente teve positiva, e ficou aqui do lado de fora, foi a tirosinase, que é um marcador de diferenciação melanocítica. Além dele, por que eu fiz a tirosinase? Eu não tenho as fotos aqui, porque no dia seguinte que eu dei o diagnóstico, a família foi buscar as lâminas, né? O pessoal ficou alucinado, não acreditou, porque o diagnóstico que a gente deu aqui foi de melanoma. E a família foi lá buscar, então eu não tenho outras fotos, a não ser as duas fotos que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a tirosinase e o CD117. Então, mas deu S100 positivo difuso, né? Então, deixa eu mostrar aqui, então tirosinase bem nitidamente positiva, tá? E o CD117 também. Além disso, a vimentina foi fortemente positiva e difusa, a proteína S100 também. Então, esse fazia parte do painel inicial, tá? Junto com CD3, CD20, que deram negativos, queratina, que deu negativo. E eu falei assim, não, será que isso não é um escamoso, que perdeu a diferenciação? Vamos botar uma citoqueratina 14, né? Pode ser perda de diferenciação? Não. Linfoma T, linfoma B? Não. Leiomiosarcoma epitelioide, rabdomiossarcoma? Não. E aí, PEComa, então tem aqui não só o CD10 e a actina de músculo liso, mas um HMB45, não, mas o S100 foi muito forte. E aí foi, não, vamos então entrar um pouco por essa linhagem melanocítica. E aí o melan apareceu, múltiplas células esparsas positivas ao longo de toda a lesão. E para tirar a dúvida, a gente fez a tirosinase, que também foi positiva, e o CD117, que também foi positivo. E a gente fez, então, o diagnóstico de melanoma maligno, questionando se era uma metástase ou um primário vaginal. A paciente fez também uma PCR para procurar mutação do gene BRAF para poder ter implicações terapêuticas, né? Aí, claro, depois que a gente libera o laudo, né, a gente tem aquela ligação, melanoma, como assim melanoma na vagina? Melanoma na vagina. E aí, a história que veio só depois do laudo, tá, e que eu atualizei semana passada, ela começou o quadro no início de 2012 com metrorragia e ficou em investigação até setembro. Ela ficou mais de 6 meses em investigação dessa metrorragia, tá? Quando então, em setembro, foi feita a biópsia com imunohistoquímica com esse diagnóstico de melanoma, mas sem saber se era primário ou metastático.
A paciente, então, depois do laudo, foi investigada, foi encaminhada para dermatologia, não tinha nenhuma lesão cutânea, tá? Foi operada da lesão vaginal, mas no fim de 2012 foi operada, no início de 2013 teve recidiva local depois da cirurgia e nesse momento ela já tinha metástase para pulmão, linfonodo pélvico, ilíaco e mediastinal. E a paciente morreu recentemente. Conversando com o oncologista, ele disse que clinicamente tem certeza que o sítio primário era vaginal, porque disse que virou a paciente de cabeça para baixo e não encontrou nenhuma outra lesão. E que no momento do diagnóstico, ela não tinha lesões pulmonares nem linfonodais. E ela não tinha também lesão cutânea, né? Então, eu achei interessante, porque quando a gente selecionou esse caso, eu não tinha ainda esse dado aqui, né, de que a paciente já estava com metástases, tinha ido a óbito e tudo. Então, realmente indica, tudo parece que realmente é uma lesão primária vaginal, numa senhora de 70 anos. Então, o melanoma vaginal é uma neoplasia bastante rara, principalmente de mulheres idosas, e as séries da literatura são de poucos casos, né? As maiores têm 201 e 85 pacientes. O que a gente encontra na literatura são relatos de casos isolados. Esse é o único melanoma vaginal que eu já tive. A gente tem lesão assim, o paciente tem uma lesão na vulva, é diferente, né, de você ter uma lesão exclusivamente vaginal. Então, mais de 50% das pacientes são diagnosticadas já em estágios avançados e a sobrevida de 2 anos é de 24%. A nossa paciente sobreviveu 1 ano exatamente entre a biópsia e o óbito, foi de setembro de 2012 a setembro de 2013. E os principais sintomas são sangramento e secreção vaginal. E a morfologia é o que a gente ouve falar sempre do melanoma, né? Ele é o grande imitador. Então, o melanoma, ele pode ter qualquer cara, né? Então, ele pode lembrar um linfoma, ele pode lembrar um carcinoma, ele pode ser fusiforme, rabidoide, anel incinete. A gente tem várias morfologias possíveis no melanoma. Esse caso, eu não vi pigmento em lugar nenhum da lâmina. Não sei se alguém, lá na hora de estar analisando a lâmina online, viu algum pigmento. Eu realmente não encontrei. E a imunohistoquímica característica, então, são os marcadores vimentina, proteína C100 e os de diferenciação melanocítica, melan A, HMB45, tirosinase, CD117 é positivo num grande percentual dos melanomas e o MFTP. E, como a gente falou, né, os principais diagnósticos, carcinomas, linfomas e diversos sarcomas, que a gente tentou explorar pelo painel bem vasto, né? E aqui, isso aqui é um dado que eu achei muito interessante. Os melanomas, quando eles são secundários à radiação ultravioleta, então os melanomas de pele, eles costumam ter mutação, é mais comum deles terem mutação do BRAF. Tá? Enquanto que os melanomas primários de mucosa, né, e a vagina entraria nesse caso, eles têm predomínio de mutação do KIT, que é o que dá a expressão do CD117. Então, é interessante que o nosso caso, ele encaixa bem porque ele tem uma expressão forte do CD117. Então, provavelmente, a via de mutação dele aconteceu aqui. Outra coisa que me faz pensar que a mutação dele aconteceu aqui, ele não teve mutação detectada pelo BRAF na PCR. Né? Então, assim, realmente encaixa essa oncogênese conforme descrito na literatura. O interessante é que, quando o paciente tem mutação de BRAF V600E, que está em torno de 35% dos melanomas, eles têm chance de fazer um tratamento com inibidor de BRAF, já existe um medicamento para isso. Eu não sei se vocês chegaram a ver, ontem teve uma palestra que o palestrante ele mostrou um paciente com melanoma disseminado num PET scan, o corpo inteiro aceso de lesão de melanoma, e depois de tomar o medicamento, quase nada tinha sobrado. Recidiva depois, não é uma coisa que vai curar, mas dá uma sobrevida para o paciente livre de doença bem maior do que a gente espera para um melanoma que não tem essa chance de tratamento. E além de ter essa chance terapêutica da mutação do BRAF, a gente também tem chance através de inibidores do KIT, né, do CD117, que também existe para terapêutica, que a gente já usa no GIST, né, e já usa na leucemia mieloide crônica. Então, também pode ser utilizado em melanoma se tiver CD117 positivo. Então, é interessante que o que a gente hoje em dia usa para diagnóstico também é agora utilizado como
terapêutica. Então, a gente saiu de um papel simplesmente de diagnosticador para orientador de terapêutica. Isso é uma coisa bastante interessante para o patologista, né? Da gente reafirmar, né? Porque não é afirmar, é reafirmar o nosso papel dentro da medicina. A gente, hoje em dia, está orientando terapêutica, né? Então, esses marcadores que a gente está fazendo, esses diagnósticos que a gente está fazendo, eles estão mudando a evolução dos pacientes, né? E o prognóstico do melanoma, de uma maneira geral, é bastante ruim, principalmente os de mucosa, né? Ups. Eu apontei para lá. Tô tenso. Você pode passar para mim? Porque o laser está funcionando, não é falta de pilha, não. Bom, acho que esse é o último. Acho que esse era o último slide mesmo. Se não era, ficou sendo. Esse é o último slide. Não podia deixar de mostrar. Meu filho me ajudando a diagnosticar esse bonito caso de melanoma vaginal. Próxima geração de patologista da família. É isso, gente. Obrigada.